crescimento das igrejas neopentecostais no Brasil é relativamente recente e se acelerou a partir da década de 70. Desde então, o percentual de evangélicos passou de 5,4% para 15,4% registrados pelo censo de 2000 do IBGE. Na verdade, eu creio que os neopentecostais, eles conseguiram juntar duas coisas muito importantes que toda a população, sobretudo evangélica, gostaria de ter. O que é? O neopentecostalismo, ele traz aquele fervor evangélico, aquela espiritualidade mais buscada, mais desejada, essa liberdade de culto maior, sem uma liturgia muito engessada. E com isso também ele juntou isso a uma prática cultural, uma cultura, um costume mais arejado. Por exemplo, o pentecostalismo mais antigo, ele era desejado também nesse fervor espiritual tudo, os dons espirituais, o Espírito Santo, a ênfase ao Espírito. Entretanto, eles tinham costumes muito engessados que não faziam muito bem ao Brasil. Então, por exemplo, a forma de se vestir, a forma de algumas coisas, aquelas proibições um tanto quanto exageradas, faziam com que o movimento pentecostal não atingisse os objetivos de maneira mais contundente. E o neopentecostalismo melhorou isso, quer dizer, uma mulher neopentecostal, ela pode usar uma calça comprida, uma roupa decente e não estaria sendo vista como uma pessoa não cristã por isso. E essa prática, esses costumes mais arejados, facilitou, fez com que as pessoas unissem e gostassem dessa união do fervor evangélico, né, do retorno ao Espírito Santo como prioridade na vida e esses costumes mais contextualizados. A procura de um encontro com Deus está na visão do pastor, na base do crescimento dos neopentecostais. Santo Agostinho certa vez disse uma coisa muito certa. Ele disse assim: o teu coração foi feito por Deus e para Deus, e não vai descansar enquanto não encontrar Deus. Ele diz que há um vazio no coração do homem, na alma humana, que tem o tamanho de Deus. Então não adianta drogas, não adianta festas, tudo isso, porque elas não vão conseguir satisfazer esse vazio que é a sede de Deus. Né? Uma vez pegaram um garoto e alguém fez uma experiência dessa, porque parece ser verdade. Criaram esse garoto dentro de um quarto onde ele nunca viu nada. Só botava comida para ver como é que se conseguiria tirar a ideia de adoração, de religiosidade. Depois que ele era um jovem, tiraram ele desse lugar. A primeira coisa que ele fez quando viu o sol foi ajoelhar e adorar. O homem é essencialmente adorador. Deus o fez assim, Deus o fez para si mesmo, para que houvesse companhia entre o homem, entre Deus e o homem. E essa comunhão é essa busca. O hinduísmo é hoje a terceira maior religião do mundo, com cerca de 1 bilhão de seguidores, e se espalha na Índia, Bangladesh, Sri Lanka e em vários outros países. Os estudiosos acreditam que o hinduísmo se compõe de uma interseção de valores, crenças e filosofias de diferentes povos e culturas. Suas origens se perdem no tempo. Praticante e professor de yoga, Afonso Domingues explica o que é o hinduísmo. O hinduísmo é a religião mais antiga do mundo, é a mãe das religiões. Ela deu origem a várias outras religiões, como o budismo, por exemplo. Dela surgiram várias outras religiões. E eu acho que a grande contribuição que ela tem para toda a humanidade é a ênfase que ela dá à imanência de Deus em tudo aquilo que vive. É o culto à beleza de Deus. Ao contrário do que pensam os não iniciados, o hinduísmo não é uma religião de vários deuses. O hinduísmo é considerado uma religião politeísta por muitos, né? Porque se falam em deuses. Mas, na sua essência, o hinduísmo ele é monoteísta. Existe a presença de uma só força criadora, um só Deus supremo, né? Ele se manifesta de várias maneiras, ele vai se expandir
as suas formas de diversas maneiras. E essas formas também são chamadas de deuses, por isso que às vezes há uma certa confusão. O Ocidente só tomou conhecimento do hinduísmo muito mais tarde. Ela foi trazida, ela foi revelada nos nomes Vedas. Vedas são os 4 livros sagrados, foram revelados e trazidos pelos arianos quando eles chegaram à Índia, há mais de 5.000 anos. O ritual do hinduísmo é rico e expressa uma tendência pluralista, possivelmente resultado da soma de rituais de diferentes culturas da Índia ancestral. O ritual em si, de adoração, você tem vários tipos de adoração. Uma religião muito rica, uma religião muito plural. Você tem cerimônias de fogo, você tem cerimônias dentro do altar, você tem cerimônia na casa das pessoas. Mas a cerimônia do altar, propriamente dito, quando a gente se reúne no templo, quando a gente tem aí adoração à deidade, ela segue um trilho, ela segue um padrão já estabelecido. É claro que a gente oferece sempre alguns elementos, são o fogo, né? Oferecemos um incenso que simboliza o ar, oferecemos uma flor, oferecemos a água, né? Depois oferecemos o abano, oferecemos alguns gestos, algumas coisas que na realidade o que a gente está fazendo? A gente está elevando a nossa intenção para o plano divino e fazendo com que haja uma conexão. Ao mesmo tempo, a gente faz com que quem esteja presente participe também desse ritual, né? É importantíssimo que o sacerdote sempre considere as pessoas que estão presentes ao ritual para que elas também façam parte desse caminho de ida e volta que a gente estabelece com o divino. Há uma hierarquia entre os praticantes do hinduísmo? É preciso lembrar que o hinduísmo em si é uma religião cósmica. Ela não tem uma sede terrena, não tem um Vaticano, por exemplo, e um Papa, como a gente conhece na religião católica. É uma religião muito antiga, que se espalhou, que tomou várias faces, várias maneiras. Agora, existem princípios, e o mais incrível é que tem enfoques, existem até hoje ortodoxos hindus que estão vivendo como há 5.000 anos atrás e praticando os rituais de há 5.000 anos, e existem os modernos, existem as pessoas até como nós somos brasileiros, não deixamos de ser brasileiros e adotamos os princípios védicos, estamos tentando praticar essa coisa, mas bem adaptada à nossa realidade. A prática do hinduísmo, segundo seus seguidores, não entra em choque com o dia a dia de quem vive e trabalha numa sociedade moderna. Pelo contrário, a ideia é fazer com que a vida facilite. Um dos grandes enfoques da prática da religião védica é facilitar a vida, é torná-la mais fácil de se viver. Parte-se do princípio que a paz já está em nós, que a felicidade já é o estado natural da alma. Portanto, o nosso trabalho é o mesmo que o de quando a gente faz quando vai tomar banho. É tirar aquilo que se acumulou ao longo do dia e voltar ao estado natural de ser. Então a prática religiosa é como se fosse uma higiene diária em que a gente retira aquilo que veio e nos ofuscou e nos tirou da percepção daquilo que nós realmente somos. Quando nós estamos no templo, é quando nós estamos nus diante de Deus, né? Quando nós nos repurificamos diante da presença divina.